Olá você, muito boa tarde. Está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Aqui no canal você tem 2 edições por dia, uma de manhã e outra à tarde, com tudo no nosso Mengão queridão. Jardim destaca a falta de eficácia em queda do Flamengo. Não é vexame, mas é inesperado. Eliminação surte efeito e Flamengo vai passar o rodo em vários jogadores do elenco. BAP detona Leila em evento em São Paulo. Conselheiro atualiza como anda a construção do nosso estádio. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final. E se você é novo por aqui, já se inscreve logo para não perder as 2 edições diárias, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. O Flamengo foi eliminado da Copa do Brasil ao perder ontem no Barradão por 2-0 para o Vitória, no jogo da volta da 5ª fase da competição. A equipe carioca tinha vantagem de 1-0, mas sofreu a derrota em Salvador e saiu na competição de forma precoce, como foi ano passado. O técnico Leonardo Jardim analisou a atuação da sua equipe. Indagado sobre a necessidade de melhorar o aproveitamento das finalizações, o treinador explicou. Boa noite, em primeiro lugar. Melhorar a eficácia é o gesto técnico, nós trabalhamos a finalização, mas também tem a ver um pouco com a confiança do jogador no último gesto. E hoje foi um jogo em que tivemos um domínio de posse, tivemos 26 finalizações ao golo e acabamos por não concretizar, não por falta de atitude e empenho, porque acho que os jogadores tiveram uma atitude e empenho. No golo sofrido, o segundo golo, o primeiro golo foi um grande golo, eles entraram no jogo já a ganhar. O segundo golo foi um erro de um escanteio, que temos de ter mais atenção. Mas acabámos foi de perder aquilo que era um dos objetivos nesta primeira fase. Brasília e Flamengo entram em quadra hoje à noite, às 20h30, horário de Brasília, para disputar a 5ª e última partida das quartas de final do novo Basquete Brasil, o NBB 2025-26. O jogo vai ser na Arena Nilson Nelson, em Brasília, e vai definir quem segue na busca pelo título nacional, com transmissão exclusiva do Sport TV 2 para todo o Brasil. O classificado vai ter pela frente, nas semifinais, o vencedor do jogo entre SESI e Franca e Mogi, série que também se encontra em total empate. A CBF oficializou que Rafael Rodrigo Klein, árbitro do quadro da FIFA do Rio Grande do Sul, vai ser o responsável por conduzir o jogo entre Atlético Paranaense e Flamengo, que é válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro e vai acontecer nesse domingo, às 19h30, na Arena da Baixada. Enquanto a entidade prepara o anúncio oficial da escala completa de assistentes e da equipe do VAR, a confirmação do juiz gaúcho já acendeu o alerta nos bastidores da Gávea. A presença de Klein em jogos do mais querido carrega um histórico recente de tensão e decisões que marcaram profundamente a atual temporada. O episódio mais emblemático aconteceu no início de 2026, uma coisa que nunca aconteceu. Durante a final da Supercopa do Brasil, contra o Corinthians, em Brasília, naquela ocasião, o Klein protagonizou uma cena atípica que gerou revolta entre os jogadores e os torcedores rubro-negros. A polêmica central deu-se em torno de uma cotovelada do colombiano Jorge Carrascal em Breno Bidon, do Corinthians. Rafael Klein encerrou o primeiro tempo sem aplicar a expulsão, permitindo que as equipes descessem para os vestiários normalmente. No entanto, numa reviravolta incomum, o árbitro utilizou o intervalo para revisar ou processar a orientação do VAR. E antes mesmo de reiniciar a partida para a etapa final, aplicou direto o cartão vermelho no jogador do Flamengo, ainda no gramado. A expulsão tardia desestabilizou o planejamento tático do Flamengo, que precisou jogar todo o segundo tempo com um jogador a menos. O desfecho foi o vice-campeonato após uma derrota por 2-0, resultado que a torcida atribui, em grande parte, à condução confusa da arbitragem naquele dia.
O presidente do Flamengo, o BAP, roubou a cena durante o São Paulo Innovation Week, nessa quinta-feira, dia 14. Numa participação sem filtros, o dirigente não poupou críticas à atual estrutura do futebol brasileiro. Detalhou os bastidores da Libra e, principalmente, mandou um recado direto para a presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, após recente racha na Liga de Clubes. Ao comentar a saída do Palmeiras da Libra após o acordo judicial que garantiu 150 milhões de reais ao Flamengo, o BAP rechaçou problemas pessoais, mas foi implacável sobre a postura da mandatária do Palmeiras. Aspas, eu não tenho problema nenhum com a Leila. É impossível pensar na criação de uma liga sem o Flamengo ou sem o Palmeiras. Fora de campo, os clubes deveriam ser mais amigos, mas alguém achar que vai fazer birra e, por qualquer razão, eu vou tratar de maneira diferente, boa sorte. Os clubes permanecem, os dirigentes são perenes, fecha aspas, disparou lá o presidente rubro-negro. O BAP ainda ressaltou que, mesmo que a Libra consiga contratos mais vantajosos no futuro, o Palmeiras não vai receber aumentos por ter se retirado da negociação conjunta. A insatisfação do BAP com os atuais moldes de transmissão ficou muito evidente. O dirigente classificou a gestão dos direitos de TV como amadora e afirmou que o Flamengo vai aportar conhecimento para rediscutir os termos com a emissora carioca, citando inclusive o uso do Cartola. Aspas, bato nessa tecla há muito tempo. Do meu ponto de vista, isso revira meu estômago. É de uma burrice inacreditável. A Globo não paga ninguém pelo Cartola. Por quê? Seguramente, nessa nova fase da Libra, o Flamengo vai aportar conhecimento para rediscutir o contrato com a TV Globo. Tenho uma visão de que contrato existe para ser gerado e renegociado, afirmou lá o presidente. No campo esportivo, o BAP foi questionado sobre a polêmica demissão do Felipe Luiz no início desse ano. O presidente revelou que a decisão foi baseada numa percepção de queda iminente, afirmando que tinha quase que certeza absoluta de que o time perderia o título estadual para o Fluminense caso não mudasse o comando da equipe. Maravilha! Se você ainda não é inscrito, bora lá, aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho aqui embaixo. Eu te entrego 2 edições por dia com as notícias mais quentes do Flamengo, sem fake news e sem enrolação. Uma pela manhã às 7h30 e outra de tarde às 4 horas. E o mais importante, eu respondo a todos os comentários dos meus inscritos. Então, quando você se inscreve, a gente passa a conversar de verdade. Se inscreve agora para não perder nada do que vai rolar no nosso Mengão Queridão nessa semana. O tema estádio do Flamengo no gasômetro voltou a ser pauta nessa quinta-feira em entrevista de Cacau Cota, conselheiro do clube e ex-diretor de Relações Externas. Ele esteve próximo do Rodolfo Landim na aquisição do terreno. Garantiu que a gestão de BAP vai sim trazer dinheiro novo para viabilizar a arena na região portuária aqui do Rio de Janeiro. Aspas, se você me perguntar o tempo, não vou colocar faca na cabeça nem no pescoço de ninguém. O Flamengo não vai comprometer o fluxo de caixa, vai fazer um dinheiro novo. Pode ter certeza aí de que vai trazer, sim, um dinheiro novo para isso. O Flamengo tem a possibilidade do naming rights e do potencial construtivo. É um lugar privilegiado, melhor terreno que tem na cidade, disse lá o Cacau, dando essas 2 soluções para o caso. O naming rights e o potencial construtivo da Gávea são vistos como pedras fundamentais para financiar o novo estádio do Flamengo lá no gasômetro. O clube pretende, sim, arrecadar bilhões com a venda do nome da arena e também negociar certificados imobiliários da sede do clube na Gávea, gerando novas receitas sem comprometer o caixa do Flamengo. Aspas, o terreno do CT ficou quantos anos lá parado?
Muitos. Vocês precisam ter paciência, podem ter certeza. O BAP tem um plano estratégico, tem gente trabalhando para isso. A situação que tinha do terreno, esquece, acabou. O BAP já assinou e já falou. O terreno é 100% do Flamengo, ninguém toma mais, acrescentou lá o Cacau. O Flamengo comprou o terreno do Ninho do Urubu em 1984, mas o espaço ficou anos sem estrutura e investimentos. Apenas em 2010, com o Vanderlei Luxemburgo, o clube passou a utilizar o local de forma mais frequente, mesmo ainda em condições precárias, iniciando a transformação do CT do Ninho do Urubu. Aspas, o Flamengo já pagou, já assinou e tem a documentação. Esse problema acabou. Já teve entrevista até do prefeito atual, do Eduardo Paes, o Pedro Paulo, deputado federal, do próprio BAP, e esse assunto está literalmente encerrado. Aquele terreno é do Flamengo. Em algum tempo, esse estádio vai começar a ser construído. Pode ter certeza, finalizou lá o conselheiro. Vale lembrar que o mais querido comprou o terreno do gasômetro por cerca de 138 milhões de reais, mas ainda enfrenta obstáculos antes de iniciar as obras do estádio. O local do novo estádio do Flamengo precisa passar por um processo de descontaminação do solo, estimado entre 20 a 30 milhões de reais. Além disso, o alto custo total da arena, projetado entre 2 bilhões e 3 bilhões, e questões burocráticas como licenças ambientais e adequações urbanas seguem, sim, atrasando o começo da construção do nosso tão sonhado estádio. Na derrota de ontem para o Vitória, vários jogadores foram muito abaixo do esperado e o time ainda perdeu muitos gols. O time do Vitória teve uma boa organização e uma grande vibração durante os 90 dias, merecendo sim se classificar para as oitavas de final. Agora, o Flamengo precisa dar aí uma resposta imediata contra o Atlético Paranaense, já nesse próximo domingo na Arena da Baixada. Enquanto isso, a diretoria do clube tem a convicção de que precisa sim vender jogadores que não estão rendendo como deveriam. De acordo com Bola Vive Brasil, o Luiz Araújo tem irritado internamente pela postura em campo e também porque não parece mais com tesão de jogar bola pelo Flamengo. Além dele, o Carrascal é outro jogador muito questionado. O colombiano é considerado tecnicamente muito bom, mas é muito displicente em muitas vezes. E dependendo de uma boa oferta, após a Copa do Mundo, ele deve mesmo ser vendido. E o Wallace Yan também é mais um que a diretoria entende ser necessário vender, porque é um atleta que dificilmente vai conseguir dar a volta por cima. O Cebolinha, em final de contrato, também tem chances de ser liberado caso apareça uma boa oferta. E nessa lista aí tem outros jogadores também que não foram revelados. E não esquece, eu te espero amanhã de manhã na primeira edição das 7h30 e com notícias quentes do nosso Mengão queridão. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado desse programa. Muito obrigado de coração pela sua atenção. Um forte abraço e bora ser feliz, galera. Pra cima deles, Mengão!